Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e através dessa primeira temporada vamos transformar a sua realidade. E a gente vai gerar essa transformação a partir do compartilhamento de ideias, vivências, conhecimentos e técnicas. Lembrando que o nosso podcast é liberado toda segunda-feira às 7 horas da manhã e também no Instagram vários conteúdos são compartilhados durante a semana sobre o episódio. Então já segue lá no Instagram, @doutora Letícia Monclaro. Chegamos à metade da nossa primeira temporada do podcast, o nosso 5º episódio. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que não tinha como passar batido, que é a disciplina e a motivação. Não tem como a gente falar sobre transformação de vida, como a gente falar sobre transformação de hábitos, como a gente falar de despertar o poder do corpo sem a gente tocar no âmbito da disciplina e da motivação. E também desmistificar alguns aspectos sobre ambos, porque muitas vezes há a confusão e a falta de definição científica desses termos, porque eles já são definidos cientificamente. E com certeza você já viu aí grandes figuras do mundo fitness falando sobre disciplina. Faça sem ter vontade de fazer, vá assim mesmo, vá sem motivação, porque o mais importante é ter disciplina, o mais importante é você seguir as regras como um sargento. E na realidade, sem motivação não há ação alguma, para nada na nossa vida. Tudo nós precisamos ter um motivo para a ação. Desculpa o trocadilho, mas a palavra em si já diz tudo. O que é a motivação? Então, a gente colocar a disciplina num pedestal é um dos erros mais comuns, até porque a psicologia do exercício vai exatamente para o outro lado, que a raiz de tudo é a motivação. E lógico, a gente não vai estar todos os dias motivados, e é por isso que a gente precisa treinar para ter motivação, não todos os dias, mas para se manter com ela ativa nos nossos corações. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo? Vamos começar definindo aqui a motivação. Motivação é tudo que é desejo, intenção, vontade. Aquilo que te motiva a movimentar-se. Então, a sair da cama, a trabalhar, a estudar, a buscar um emprego melhor, a buscar um ganho maior, a buscar mais conhecimento, a buscar maior desenvolvimento pessoal, a buscar maiores momentos em família. Qual que é o seu desejo? O que você tem como prioridade de vida? Qual que é a sua aspiração de vida? É normalmente nesse lugar que você vai encontrar a resposta para as suas ações. Lembrando que um propósito de vida, ele é inegociável. Se para você a coisa inegociável da sua vida é o tempo com a sua família, o seu propósito de vida é ter uma família estável, saudável, feliz. Se para você é inegociável que qualquer relacionamento atrapalhe na sua performance profissional, o seu propósito de vida é ser um profissional de excelência. A gente tem que lembrar que não dá para ser 100% em tudo, então a gente vai acabar precisando priorizar. Mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Voltando para o conceito da motivação, a gente tem que se atentar aos nossos desejos mais íntimos. E aí você não precisa compartilhá-los com ninguém. Você pode guardar para si. Quais que são os seus maiores desejos para a sua vida a curto, médio e longo prazo? E normalmente, associado a esse desejo, a gente já tem objetivos específicos que geram as nossas metas. Então, anota aí num papelzinho ou só mentaliza mesmo e guarde no seu coração quais que são esses seus objetivos específicos e os sentimentos acompanhados a eles, os desejos acompanhados a eles. Então, por exemplo, raramente você vai ver uma pessoa na academia ali, iniciando, que vai falar que ela tá ali na academia, que ela tá no Pilates simplesmente para ter saúde. Isso daí é muito raro. A maioria das vezes a gente vai ver pessoas falando que querem emagrecer. Emagrecer é o objetivo. Qual que é o sentimento por trás do emagrecer? Autoestima. Sentir-se desejado, sentir-se adequado, sentir-se mais produtivo, menos cansado. E aí lá no fundo, lá no final de todos os seus sentimentos é que vem ter saúde.
Já a disciplina é o poder do autocontrole, de você manter-se dentro de tal atividade, de tal rotina, de tal código de condutas, de regras, sem supervisão. E vou te falar que nem no exército há disciplina, porque sempre tem supervisão e sempre tem punição. Então, esse conceito da disciplina, de que é a pessoa manter-se focada, é correto. Porém, por trás de toda disciplina há um motivo. Para a pessoa ter foco, ela tem uma motivação, ela tem desejo de estar ali, mesmo que o desejo não seja pela ação. Como eu falei, o emagrecimento, a pessoa não quer estar fazendo o pilates, ela quer emagrecer. Então ela faz o pilates, ela se mantém disciplinada na prática do pilates para poder emagrecer. Nessa hora, você pode me falar que a disciplina, ela é sim mais importante do que a motivação, já que é a disciplina que gera resultados. E sim, a disciplina é que gera os resultados, porque se só você ficar no campo dos desejos e não trazer isso para a realidade, para a prática, nunca haverá mudança, nunca haverá resultado e nunca haverá conquista. Contudo, a disciplina não funciona sem a motivação. Quando a gente está disciplinado e motivado, das medidas certas, trabalhando ambos os aspectos, os resultados vêm com muito mais facilidade e menos sofrimento. E o desafio dessa semana é exatamente sobre isso. E essa parte é a principal parte desse podcast, que esse é um episódio muito prático. Depende muito de você colocar as dicas do nosso desafio da semana em prática para realmente ver o poder da minha fala e despertar assim o poder do seu corpo. É óbvio que nem todos os dias a gente vai acordar motivado e nem todos os dias a gente vai ter desejos aflorados, a gente vai estar desejoso pelos nossos objetivos. Vai ter dia que a gente vai acordar e vai falar: nossa, mas está tão longe esse objetivo. Nossa, mas eu sinto dor há tantos anos que não vai ter mudança, eu já tô velho. Gente velha não tem conserto. Nossa, mas eu já sinto esse incômodo há tanto tempo que já tá crônico. Meu médico disse que coisa crônica não tem solução. Nossa, mas tem tanto tempo que eu tô aqui sempre postergando, sempre procrastinando, que não vai fazer mais diferença, não tem mais solução. E eu vou te falar que esses dias é que a gente precisa estar com a disciplina trabalhada, para apesar da nossa motivação não estar ali tão aflorada, a gente realizar as tarefas necessárias ainda assim. Então, no desafio dessa semana, vamos aprender a aflorar tanto a sua motivação quanto a sua disciplina. Para a gente ativar a nossa motivação, treiná-la, a gente precisa dividir uma meta muito grande em metas menores. Vamos colocar que você tem aí a meta de parar de sentir dor na lombar porque você trabalha muito tempo sentado. Então vamos dividir isso, que é uma meta bem longa e que muitas vezes não vai depender de você, e sim de um profissional da área da saúde, um fisioterapeuta, um instrutor do Pilates ou um RPGista. Nossa, essa palavra saiu, mas saiu quase falhando. Você vai dividir. Então você primeiro procura o profissional, aí você vê os horários em conciliação, marca uma avaliação, marca uma aula experimental. Depois, você compra roupas novas ou você monta os seus looks com a criatividade já baseado no que você tem no seu guarda-roupa. Você programa a compra de uma cadeira que seja mais ergonômica. Você já coloca uns livros para a tela do seu computador ficar na direção dos seus olhos. Você já propicia um espaço na mesa para que você apoie os braços e não fique com os cotovelos no ar. E aí você já vai colocando ali uma listinha de coisas a fazer. E a cada conquista dessas coisinhas, dessas adaptações, da permanência de você indo ao Pilates, de você indo ao tratamento, você comemora essa meta batida, essa mini meta. Dê-se parabéns, dê-se o crédito pelas suas pequenas vitórias, porque é de pequenas vitórias que a gente alcança objetivos específicos, metas específicas. E essa sensação constante de produtividade também alimenta a sua motivação.
Um terceiro parâmetro, que pode não parecer nada demais, é consumir conteúdos inspiradores. Você consumir influenciadores que ou vendem receita milagrosa ou vendem conformismo, quer dizer, o mundo é assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver sempre assim, não é legal. Síndrome de Gabriela não leva ninguém à excelência, não leva ninguém ao sucesso, não leva ninguém a cumprir suas metas, leva a pessoa ao conformismo e à insatisfação. Consuma conteúdos de pessoas que, além de ter um discurso coerente com a sua vida, te inspiram a modificar a sua realidade, superam a sua própria realidade e te trazem ferramentas para você ir lidando com isso aos poucos. Um exemplo é você ir agora me seguir no Instagram. Mas existem outros N perfis que podem fazer essa motivação com você, que não o meu. Cada um vai ter ali a sua linguagem motivacional. E é a identificação dessa linguagem dentro de uma comunidade, quer dizer, outras pessoas com o mesmo propósito que o seu, que vai gerar a sua assiduidade, a sua disciplina. Porque quando você está inserido num grupo de pessoas que tem ali os mesmos objetivos que você, que estão ali buscando despertar do poder do corpo, estão procurando a melhoria da qualidade de vida através do trabalho do físico, estão buscando com o Pilates, com o RPG, ter uma postura mais assertiva perante a vida, que já entenderam que o físico interfere sim no psicológico e por isso um deve auxiliar no trabalho com o outro para termos uma vida com maior qualidade. Você tem pessoas alimentando a sua motivação, você tem pessoas que você vai poder compartilhar a sua dificuldade, o seu desânimo e que vão ter uma escuta empática, porque elas também já estiveram naquele lugar um dia ou estão nesse lugar. Então, dentro da comunidade, por exemplo, que eu tenho no meu perfil, nos melhores amigos e no WhatsApp, no nosso canal do WhatsApp, tudo isso eu tô deixando os links aqui na bio, tá bom? Na descrição do podcast. Você consegue ter uma troca ali com as outras pessoas e juntos, um dando a mão pro outro, seguirem o caminho em busca da excelência e dos seus objetivos específicos. Por mais que cada um tenha o seu objetivo, o processo é comum a todos. Só para a gente aterrissar, os 4 processos que vão deixar o seu processo motivacional mais aflorado são: dividir grandes metas em metas menores e diárias, participar de uma comunidade, comemorar suas pequenas vitórias e consumir conteúdos inspiradores. Sendo assim, vamos agora discutir quais estratégias você pode adotar para se tornar mais disciplinado. A primeira e mais simples de todas é o treinamento do foco e da concentração. Exercícios físicos como o Pilates e a Yoga ajudam e muito, mas você também pode treinar isso de casa sem gastar nenhum real, que é o simples fato de desligar o celular e fazer uma tarefa necessária, ou então desligar as notificações do telefone para você poder realizar ali alguma tarefa específica dentro dele sem ficar sendo bombardeado de outras demandas. Então, quando você para fazer um curso, para ler um livro, para limpar a casa, sem o celular, sem o WhatsApp, sem ficar chegando notificação, você consegue focar naquela atividade e treinar o seu cérebro para que o momento seja vivido. Quando você desliga as notificações e está trabalhando ali em alguma coisa do seu celular, editando um vídeo, ou então resolvendo alguma questão no banco, fazendo uma planilha, fazendo anotações no seu bloco de notas, enfim, lendo até, porque agora tem o Kindle, né? Inclusive, eu sou apaixonada no Kindle. Você consegue focar naquela situação, focar no momento e vivê-lo. Esse treinamento de foco vai gerar com que o seu cérebro se acostume a ter só uma execução por vez e não ficar perdido dentre 1001 projetos. O que é que acontece quando a gente não prioriza as nossas tarefas, que é a nossa segunda estratégia para você se tornar mais disciplinado. Quando você gera prioridades na sua vida, você consegue organizar ela, criar uma rotina, que aí já entramos no nosso terceiro tópico, e assim ter mais tempo e saber também, lógico, gastar melhor o seu dinheiro. Então, para a gente trabalhar a prioridade, a gente precisa definir em 4 quadrantes as nossas tarefas. As nossas tarefas vão ser classificadas de acordo com a sua importância e a sua urgência.
Quando a gente fala de tarefas importantes, estamos falando daquelas tarefas que envolvem um desejo, que envolvem a motivação. Que tarefas importantes são tarefas como ir ao parque, ter um lazer, fazer um exercício físico quando você já gosta desse exercício físico, você ter momentos em família, você sair para namorar, você sair com seu marido, com a sua esposa, você ter um momento com seus filhos. Quando a gente fala de coisas urgentes, a gente está falando mais das nossas obrigações, como trabalho, resolver consulta médica, resolver problema em banco, situações um pouco mais carregadas, mas ainda assim necessárias. Então aí a gente está falando das necessidades de uma vida adulta. Nesses 4 quadrantes que a gente vai dividir as tarefas, a gente vai trabalhar exatamente com essa dualidade. O primeiro quadrante, o mais importante de todos, são as tarefas que são urgentes e importantes. Quer dizer, são tarefas que você tem a necessidade de realizar e elas ainda têm um grau de importância sentimental para você. Elas têm relevância no seu dia a dia. Quando a gente já fala do segundo quadrante, que é o quadrante das tarefas urgentes, mas não importantes, a gente está falando das obrigações. E aqui pode entrar trabalho, resolver questões de banco, questões mais burocráticas da vida e que a gente não pode deixar para depois, senão a gente vai colher aí maus frutos. Então, se você ainda não marcou o seu check-up médico, nem marcou sua avaliação para começar a fazer exercício físico e sair do sedentarismo, não marcou o seu tratamento para poder resolver de uma vez por todas as suas dores, não parou para fazer o planejamento do seu orçamento para aí sim estar realizando todas essas tarefas anteriores, coloque essas tarefas dentro do segundo quadrante. Ele é um quadrante importantíssimo, porque pela gente não ter ali um desejo, uma motivação tão aflorada dentro desse quadrante, a gente acaba deixando ele de lado e quando vê, tá uma bagunça sem fim. O terceiro quadrante são as tarefas não urgentes, mas importantes. Não existe uma certa urgência em você ficar com seu filho, por exemplo, à noite, todos os dias. Não é uma questão urgente, mas é uma questão importante para você, para o seu emocional, para a boa convivência em família, para o bom cultivo dos seus relacionamentos. Então, deve-se sim ser separado um tempo para esse tipo de tarefa. O último quadrante é o quadrante que vai liberar tempo de vida, que é o quadrante das coisas não importantes e não urgentes. Como, por exemplo, ficar rolando eternamente o feed sem estar pesquisando nada, sem objetivo, sem fundamento algum. Você perder ali 1, 2, 3 horas do seu dia que poderiam estar sendo usadas com outras tarefas dos outros quadrantes. Sendo assim, para o desafio da semana, pegue papel e caneta, faça a sua organização desses 4 quadros que eu falei anteriormente e priorize atividades. Organizar a sua rotina e a partir do momento que você estabelece uma rotina, você consegue realizar todas as tarefas e isso te dá sensação de prazer, o que já te motiva e te mantém na disciplina. Entenda que isso tudo é um ciclo. Mas e quando você falhar? Qual que é o segredo para você manter-se na disciplina mesmo após uma falha? Porque elas acontecerão. É você exercer aí 2 qualidades. Uma, a autorresponsabilidade. Entender que você falhou por você. Você foi o causador da falha. Ah, mas eu não fui no Pilates porque minha esposa, minha mãe, meu amigo me pediu para fazer tal coisa, me pediu para ir na padaria, me pediu para ir no mercado, me chamou para ir no teatro, me fez ir beber no dia anterior, eu fiquei com ressaca. E aí eu não consegui cumprir minha meta. Entende que você escolheu estar com essa pessoa, escolheu não conversar e arranjar um outro horário para vocês irem no mercado, para vocês irem na padaria. Você não priorizou naquele momento. Então se autorresponsabilize. Deixe de culpar o outro e responsabilize a si mesmo pela falta de assiduidade. Ou até mesmo pela falta de comunicação, de ter uma comunicação assertiva com o outro para fazê-lo entender que X tarefa é importante para você, que ir para o Pilates para você diminuir a sua dor lombar é importante.
E a segunda qualidade é você praticar o auto-perdão. Quando você errar, não ficar, ai, porque eu sou ruim, porque eu sou péssimo, porque agora não adianta de mais nada, eu vou desistir de tudo. Entender que falhas vão acontecer, entender o motivo dessa falha, a raiz da falha e consertá-la. E aí você, com a sua comunicação assertiva, você consegue gerir todos os âmbitos da sua vida e sem ficar se culpando. O mundo não acabou porque você falhou. Mas o mundo acaba se você não retomar da sua falha, o seu caminho, os seus objetivos. Na realidade, né, vamos combinar, o mundo não acaba, você só vai ficar insatisfeito. O quarto e último tópico para você conseguir desenvolver a disciplina na sua vida é você facilitar o caminho, facilitar o processo. Para a gente desenvolver algum hábito, é balela falar que precisa de 21 dias. Já saíram estudos de qualidade metodológica muito boa, falando que a média são de 66 dias. É lógico que existem pessoas que conseguem ter um hábito firmado aos 21, aos 5, aos 100 dias. Porém, uma média são 66 dias. E não tem uma forma mais fácil de você ter disciplina e um hábito do que você fazer as coisas conversarem com você. Então, se na manhã seguinte você tem aula de pilates, ou você vai para academia, ou você vai para natação, já deixa ali a sua roupa de ginástica separada e à vista. É a meinha do pilates, é a calça legging ou a calça de moletom, o short, o top, a blusa, o casaco e acabou. Já tá tudo ali. É só você vestir, escovar o dente, tomar um café da manhã e sair. Você já pode até preparar o seu café da manhã, deixar ali o coador com o café, a chaleirinha do lado com a água, o ovo já separado, e aí só falta você pegar um queijo, enfim, o que você for fazer de alimentação extra que precisa tirar da geladeira na hora. Você também pode já deixar sua bolsa para o trabalho depois, se você emendar atividade física com o trabalho, já preparada, porque assim quando você levanta de manhã e olha para tudo arrumado, as coisas falam com você. Levanta, cumpre suas metas. Levanta, cumpre suas metas. Levanta, cumpre suas metas. Você não precisa pensar em qual roupa, em qual comida, em qual bolsa, e o que está faltando na bolsa, já está tudo ali. Então, quando você planeja do dia anterior, você consegue uma melhor execução no dia presente de realizar as suas metas, a sua rotina. É fisiológico que é muito pior a gente quebrar um padrão do que a gente criar um novo. A nossa unidade básica de memória se chama engama e ela é criada a partir de reforços positivos ou negativos. É muito mais fácil a gente adotar um hábito que é facilitado para nós do que um hábito que a gente tem que ficar lutando contra ele. Por isso, deixe as coisas à mostra, à vista, organizadas e assim você vai conseguir gerar um reforço positivo. Então, por exemplo, não é um sacrifício você acordar mais cedo para ir para o Pilates porque você não faz nenhum esforço a mais. Você só coloca a sua roupa, come o café da manhã que você já deixou ali pré-preparado e sai com a sua bolsa para ir para o trabalho depois. Vamos aterrar aí quais são as atividades que você tem que realizar para poder se tornar uma pessoa com maior disciplina? A primeira, prioridade. A segunda, rotina. A terceira, autorresponsabilidade e auto-perdão. E a quarta, mas não menos importante, o treinamento para o foco. Eu sei que parece muita coisa, mas colocando em prática são atos simples que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia e te deixar mais satisfeito e mais próximo dos seus objetivos. Lembre-se que movimento é vida, por isso não fique parado. Lembre-se também que esse podcast está hospedado em diversas plataformas, então independentemente de onde você esteja, deixe o seu like, deixe a sua avaliação, suas 5 estrelas, inscreva-se ou siga e compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam despertar o poder do corpo e despertar uma vida com maior qualidade. E assim finalizamos mais um episódio do podcast.